Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Paola e esse é o vídeo inaugural do meu canal aqui no YouTube. Logo mais eu vou postar um vídeo me apresentando um pouco melhor e contando para vocês a minha história. Mas como o objetivo desse canal é compartilhar conteúdo sobre gastronomia e receitas em geral, eu achei que nada melhor do que a gente começar com a mão na massa cozinhando um cookie delicioso, não é mesmo? Eu tô reproduzindo aqui uma receita da Elisa Fernandes e eu tô chamando esse cookie de cookie caramelado. E tem dois ingredientes que trazem esse perfil de caramelo, logo mais vocês já vão conferir. Eu vou apresentar aqui para vocês primeiro os ingredientes e depois a gente vai fazer o cookie juntos, tudo bem? O primeiro ingrediente que eu quero apresentar para vocês é a manteiga, que está presente em várias receitas de cookie. Mas nessa versão a gente usa uma manteiga um pouco diferente, é a manteiga tostada. Eu já tenho ela aqui pronta. Ela é uma manteiga que para a gente conseguir esse resultado, a gente cozinha ela em fogo baixo por um bom tempo e então ela dá essa tostada no fundo, ela tem alguns pontinhos aqui bem marrons, a cor dela fica um pouco mais caramelada e o aroma fica bem adocicado com um cheirinho de avelã, de amêndoas, por isso que ela também é conhecida como manteiga avelã. Ela vai nessa receita de cookie e você pode perguntar, Paola, mas eu posso usar a manteiga comum? Poder até pode, mas o resultado do cookie vai ser bem diferente, porque essa manteiga dá um toque muito especial, tanto de sabor quanto de cor do cookie também. Então, antes da gente começar apresentando os outros ingredientes, eu vou te mostrar ali no fogão como chegar nesse resultado. O primeiro passo é derreter a manteiga. Você vai fazer todo esse processo em fogo baixo e o cozimento da manteiga pode demorar em torno de 10 minutos. Eu estou mexendo aqui em intervalos de mais ou menos 1 minuto e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como a coloração da manteiga vai mudando enquanto a gente vai cozinhando ela em fogo baixo. É bem importante que você mexa entre os minutos para evitar que as partículas de manteiga que ficam embaixo queimem demais e daí deem gosto de queimado para sua manteiga. Aqui no final a gente já pode ver que ela está bem escura e esse é o ponto da manteiga avelã depois de 10 minutos fazendo o cozimento. Bom, pessoal, agora que vocês já viram como chegar no ponto da manteiga avelã, a gente vai começar efetivamente a fazer o cookie. Então eu vou mostrar os outros ingredientes para vocês. Eu vou precisar de 230 gramas de manteiga avelã ou manteiga tostada, 2 ovos, 70 gramas de açúcar cristal e 200 gramas de açúcar mascavo, 300 gramas de farinha de trigo, 4 gramas de bicarbonato de sódio, uma pitada de sal e as gotas de chocolate. Aqui eu vou usar a batedeira para iniciar o processo do nosso cookie. E eu estou usando o batedor de raquete, porque a intenção aqui não é a gente colocar muito ar, não é arear muito essa massa, e sim misturar de forma homogênea. Se você não tiver uma batedeira em casa, você pode fazer esse processo na mão, mas daí vai ter que colocar um pouco mais de energia. Então, o primeiro passo é a gente colocar os ovos na nossa batedeira, o açúcar cristal e também o açúcar mascavo. A gente vai bater até que essa mistura fique bem homogênea. Gosto sempre de dar uma limpadinha nas bordas para ter certeza que não vai ficar nada de açúcar sem ser misturado. E aí vamos bater mais um pouco. Os meus açúcares já estão bem incorporados aqui nos ovos. Quero mostrar para vocês um pouquinho como é que ficou. Como o açúcar mascavo é um pouco mais grumoso, ele não fica uma textura tão líquida, tão homogênea, mas ele já está bem misturado aqui. Então a gente já pode partir para a adição da nossa manteiga tostada. Eu vou fazer essa adição também na batedeira e depois eu vou continuar o processo misturando à mão.
Bom, essa mistura de açúcar, ovos e manteiga já tá pronta. Vou raspar bem aqui o meu batedor e agora eu posso continuar o processo misturando os outros ingredientes que são secos à mão. Vocês vão ver que essa receita é bem fácil, por isso que eu digo que vale a pena fazer o processo da manteiga tostada, porque ela dá um resultado bem diferente e não é um processo que vai levar muito mais tempo ou que vai ser muito complicado para você fazer em casa. Tomara que vocês estejam conseguindo ver que o aspecto, ele fica bem pesadinho já com a manteiga, os ovos e os açúcares misturados. Essa é a textura que a gente tem e a gente vai começar agora a incorporar os secos. Primeiro eu vou colocar a pitada de sal e depois eu vou começar a colocar a farinha de trigo. Eu vou colocar aos poucos porque a massa vai ficando pesada, então a gente vai colocando e misturando até incorporar ela toda. Agora, com toda a farinha incorporada, eu vou colocar a última parte. E aí posso misturar. A gente vai deixar o bicarbonato para colocar por último, porque se a gente trabalhar muito ele na massa, ele já vai soltando gás carbônico e já vai fazendo o processo, que não é isso que a gente quer. A gente quer que ele faça no forno. A gente não coloca fermento, porque a ideia não é que o cookie cresça muito, mas o bicarbonato de sódio, ele ajuda a gente a deixar a massa mais areada. E aqui eu tô achando que a massa tá um pouquinho pesada, então se você estiver achando que a sua também tá assim, tá um pouco difícil de trabalhar ela, não tá tão fácil de misturar, você pode adicionar um pouquinho de água gelada. Então eu vou pegar aqui na geladeira para adicionar também. Peguei um pouquinho de água gelada aqui na geladeira e eu vou colocar na massa pra gente deixar ela uma textura um pouco mais leve. Você vai colocando aos poucos porque pra vendo como que ela vai se comportar. Porque a ideia não é a gente deixar essa massa também muito mole. O cookie, ele é uma massa mais pesada. Agora é hora de malhar braço aqui pra mexer ela, misturar bem. Aqui a textura já melhorou bastante. Vocês podem ver, ela fica uma massa pesada, mas ela tem uma certa elasticidade, uma certa cremosidade. Então você pode colocar água. O primeiro teste que eu fiz não foi necessário colocar água, ela já ficou numa textura bem boa para trabalhar, mesmo com os ingredientes originais. E aí isso depende muito da farinha que você está usando, às vezes do dia, da temperatura dos ingredientes. Então na sua casa você faz o teste, vê como é que tá a textura dela, se ela tá difícil de trabalhar, se ela não tá muito elástica, é bom você botar um pouquinho de água gelada. Agora, com toda a farinha de trigo misturada, a gente vai colocar o bicarbonato de sódio, misturar também delicadamente, que a gente não quer trabalhar muito ele, ativar ele agora. E com o bicarbonato misturado, a gente vai misturar as gotas de chocolate. Vai bastante gotas nesse cookie, ele fica bem chocolatudo. E agora aqui é só misturar mesmo para incorporar e a nossa massa tá pronta. A gente não consegue moldar as bolinhas para assar os cookies agora, porque como ela vai muita manteiga nessa massa e os ingredientes estão em temperatura ambiente, a gente não vai conseguir modelar. Então você vai ter que fazer essa massa e deixar descansando na geladeira por pelo menos umas 3 horas. Você pode também optar por fazer de um dia para o outro, então fazer numa noite e assar na manhã do dia seguinte. Aqui eu vou deixar ela descansando um pouco na geladeira. Então eu vou colocar nesse bowl e depois cobrir com plástico filme em contato. Vou acertar aqui e levar para gelar. Eu vou deixar então essa massa descansando na geladeira e volto aqui para mostrar para vocês como que a gente modela as bolinhas e coloca esse cookie para assar.
Até daqui a pouco. Bom, pessoal, a nossa massa de cookie já descansou as 3 horas na geladeira e agora a gente vai para a parte final da preparação, que é modelar as bolinhas e assar. E eu quero explicar um pouquinho como que é esse processo de cozimento. Essas bolinhas que eu já modelei estão aqui e eu vou levá-las para o freezer antes de a gente assar. Por quê? É legal que essas bolinhas estejam um pouquinho congeladas, uns 15 minutos no freezer já resolve, para que quando a gente levar para o forno, essa massa não espalhe muito, porque como esse cookie é muito amanteigado, ele tende a espalhar bastante mesmo que a gente asse ele em bolinhas. Então o primeiro passo é fazer essas bolinhas, modelar o cookie. Aqui eu estou usando uma colher de sopa para ver as porções. Eu faço as bolinhas bem rapidamente, já deixo aqui num papel manteiga para eles aguardarem irem para o freezer. Se você tiver uma colher de sorvete em casa, você consegue ver o tamanho certinho das bolinhas. As minhas aqui, umas ficam maior, outras ficam menor. Mas se você tiver uma colher de sorvete em casa, você consegue fazer bolinhas bem uniformes. E essa daqui é a última. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas minhas bolinhas que já estão modeladas no freezer e vou pegar algumas que já estão lá no freezer pra gente levar para assar. Bom, pessoal, então eu já coloquei todas as bolinhas modeladas no meu freezer. Eu abri um bom espaço, coloquei uma folha de papel manteiga e coloquei as bolinhas para congelar. Aqui eu tô usando uma forma de pizza, porque eu não tenho uma forma grande, então eu tenho que assar esses cookies de poucos em poucos, porque ele esparrama bastante, então a gente corre o risco, se assar muitos, corre o risco deles grudarem. É importante que você use a forma de cabeça para baixo, porque quando a gente tem uma borda, mesmo que seja uma borda pequena, acaba ficando umidade e isso não deixa que o cookie fique na consistência correta. Então aqui eu estou usando um tapetinho de silicone para colocar os meus cookies, porque fica mais fácil de eu tirar eles, mesmo quando eles ainda não estão muito frios, porque eles ficam mole ainda saindo do forno, então é perigoso quebrar. Então eu uso esse tapetinho de silicone para eu ganhar um pouco mais de rapidez. E aqui eu tô colocando de 3 em 3 bolinhas e eu tenho que afastar bem elas, porque senão no freezer elas tendem a escorregar e se unir. Eu tive uma fornada ali que 2 deles acabaram se unindo e aí ficaram grudadinhos. Então eu tô assando assim de poucos em pouquinhos. Eles estão demorando no meu forno aqui entre 12 e 15 minutos para assar por completo. E já eu vou mostrar para vocês a fornada que eu já tirei do forno. Vamos colocar esses daqui então. Bom, pessoal, algumas fornadas depois, estou aqui com os cookies. Eu ainda estou com uma fornada no forno e faltam mais 2 para acabar. Essa receita rendeu 25 cookies, então é uma receita bem grande. Eu assei alguns no tapetinho de silicone e alguns também com o papel manteiga para testar e dá super certo. A única coisa é que eles não escorregam tão fácil, então você precisa aguardar eles esfriarem um pouco mais para poder tirar da forma. Eu já tenho aqui algumas fornadas prontas e eu queria mostrar para vocês como que fica esse cookie. Vocês estão conseguindo ver que ele fica bem douradinho, bem caramelizado. A superfície dele fica mais durinha e por dentro ele é bem macio. Eu vou quebrar um aqui para vocês darem uma olhada. Tem bastante gotas de chocolate, então ele fica com bastante chocolate e o interior dele fica bem macio. Uma delícia de cookie e em seguida eu vou postar também no Instagram uma foto que eu produzi com eles. Corre lá para dar uma olhada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, façam em casa, compartilhem com seus amigos, porque é uma receita certeira que com certeza vai agradar todo mundo. Um abraço!